vêm de Deus e todos que amam nasceram de Deus e conhecem a Deus. Se você não ama, é porque você ainda não conhece a Deus, pois Deus é amor. E é assim que entendemos o amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. Ah, se Deus nos amou tanto assim, vamos amar uns aos outros! Bom dia, irmãos. Mais um domingo, graças a Deus, podemos estar na comunhão do Senhor, ainda que remotamente, mas no mesmo Espírito, debaixo da mesma graça, do mesmo cuidado do Senhor Jesus. Amém? Nesta manhã, queremos ler o Salmo 19 para fazermos a introdução do nosso culto e pedirmos desde já a tua bênção, a graça do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Amém? Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói, a percorrer o seu caminho. Ele vai de uma extremidade dos céus até a outra, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera, algumas versões trazem, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel que goteja dos favos. Por ele é divertido o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Absolve-me tu, Senhor, dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Pai bendito, agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida, agradecemos pela tua graça que tem nos alcançado e desde já rogamos que o Senhor esteja ministrando a vida, ao coração de cada irmão, cada irmã nesta manhã, que seja através do louvor, da oração, da palavra que será ministrada, o Senhor esteja renovando, restaurando, alentando, curando, Senhor, se necessário, no físico, na alma ou no espírito, Senhor, numa restauração, numa renovação com o Senhor. Pai, nós agradecemos porque o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor ama cada um, mas o Senhor também se preocupa em ministrar com o teu poder sobre a vida de cada um de nós, quando nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, a tua palavra. Pai,
E nesta manhã, rogamos que o Senhor esteja, então, operando poderosamente sobre a vida de cada um de nós. Oramos agradecidos, desde já, Senhor, pedindo a Tua bênção, seja sobre os enfermos, cada um dos nossos irmãos que estão em lutas com o seu físico, no seu emocional ou no seu espiritual. E desde já nós agradecemos pelas bênçãos recebidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ter alguns louvores e em seguida a nossa meditação da palavra. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em Suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em Suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Deus, 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 Deus grandão. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e
Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, é muito grande, alto, tão fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Bom dia a todos, mais uma vez. Nossa meditação da palavra de hoje, neste domingo, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do verso 6 até o verso 11. Na maioria das Bíblias, ela traz o título de A Cura do Homem que tinha uma das mãos atrofiada ou uma das mãos ressequidas. Mas também podemos dar o título a esta mensagem de que a palavra de Deus restaura a nossa vida. Amém? Vamos ler esse texto e em seguida vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Diz assim que em determinado sábado entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando.
Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem que o acusar. Ele, porém, lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé aqui no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos que estavam ao redor, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Ficaram cheios de ódio e uns aos outros discutiam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pela Tua palavra. E ao meditarmos nela nesta manhã, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja ministrando às nossas vidas, aos nossos corações, segundo a Sua vontade para cada um de nós, segundo a necessidade de cada um de nós. Pai, oramos e desde já o agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos e irmãs, os milagres de Jesus, eles nos ensinam muitas coisas. Além de curar, além de operar, além de alegrar a nossa vida, o nosso coração pelas bênçãos que recebemos quando recebemos o milagre de Jesus, e nós sabemos que os milagres de Jesus ocorrem diariamente. Muitas vezes nós não o percebemos. Se nós pararmos para meditar um pouquinho, só o fato do sol nascer a cada dia, o fato da terra permanecer há milhares de anos funcionando da maneira que funciona, tudo isto é milagre de Jesus. O pão que nós comemos a cada dia, o milagre, do trigo ser produzido, do alimento ser produzido, tudo isso é milagre de Jesus. Mas há aqueles momentos específicos que às vezes nós oramos, que nós precisamos de um toque especial de Jesus na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E esse trecho que nós vamos meditar nesta manhã, ele fala justamente disso, de um momento que um homem, que possivelmente era um bom homem, possivelmente um homem até também religioso, e porque ele estava ali na sinagoga, que era o costume do judeu, todo sábado ir na sinagoga para ouvir a meditação da palavra, a meditação da lei que era trazida. Então aquele homem estava ali naquele sábado seguindo o seu ritual, estava ali seguindo o seu costume de buscar a Deus, de receber também a graça de Deus e pelo menos entender como era pregado naqueles dias a lei do Senhor e tentar cumpri-la da melhor maneira possível. E o que acontece naquele sábado, que aquele homem que está caminhando, buscando a Deus, está dia após dia, sábado após sábado, indo naquela sinagoga, ele tem uma surpresa. Aquele dia, Jesus faz um milagre na sua vida. Nós muitas vezes no caminhar cristão, nós também às vezes estamos com alguma luta que a gente pode dizer uma luta crônica, que ela vai se desenrolando, vai caminhando, vai às vezes nos prejudicando em alguns momentos da vida até, mas se nós continuarmos a caminhar com o Senhor Jesus, se nós continuarmos a buscarmos a Deus, há um momento específico, há alguns milagres na nossa vida que nos surpreende pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Nesse texto aqui que nós estamos meditando, nós vemos que verso 6 diz que Jesus também naquele sábado ele foi na sinagoga e encontrou aquele homem que tinha ali a sua mão atrofiada.
Alguns textos dizem uma mão ressequida, outros textos dizem atrofiada. Na verdade, uma mão que de alguma maneira, não sabemos se de nascença ou por algum acidente ou por alguma doença, aquele homem ficou com a sua mão inutilizada. Ele já não podia mais usar aquela mão que tanto lhe fazia falta. E no verso 6, nós vemos que muitas vezes ficamos também paralisados em alguma maneira da nossa vida, às vezes não só em alguma parte do corpo, mas em alguma atitude da nossa vida, alguma limitação que de alguma maneira nos decepcionou, nos frustrou, nos trouxe tristeza, e nós ficamos paralisados, ficamos ressequidos naquela parte da nossa vida, naquele projeto da nossa vida, e isso vai nos limitando, isso vai nos fazendo diminuir a nossa capacidade que Deus nos deu de expressarmos a nossa vida, ou mesmo às vezes até de expressarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos, poderíamos elencar aqui tantas coisas que poderíamos estar paralisados. Às vezes estamos paralisados na nossa fé, às vezes estamos paralisados nos nossos relacionamentos, estamos paralisados às vezes na obra do Senhor, no sentido de que perdemos o ânimo, perdemos o vigor, perdemos a força como aquele homem havia perdido na sua mão. Muitas vezes estamos paralisados na nossa vida profissional, alguma maneira nos sentimos às vezes desajustados até no caminhar do nosso sentido profissional, principalmente nesses dias onde o avanço tecnológico ele tem sido muito rápido. Alguns têm ficado fora do mercado de trabalho e às vezes se sentem, puxa, não consigo mais acompanhar, ou se sentem que estão agora incapacitados para novas funções. Então, há tantas coisas que podem nos deixar, às vezes, atrofiados, podem nos deixar ressequidos, podem nos deixar limitados. Mas o que nós queremos compartilhar nesta manhã é que não precisamos continuar assim, não precisamos manter essa atitude, não precisamos nos sentirmos limitados, mas podemos, com a graça de Deus, sermos restaurados, sermos transformados. Nós vemos que quando Jesus chega ali naquela sinagoga, é interessante que o texto dá a entender que a maioria daquelas pessoas que estavam na sinagoga conheciam aquele homem e conheciam também a Jesus, porque quando verso 7, que quando Jesus entrou ali, eles ficaram observando para ver se Jesus curaria no sábado. Mas, às vezes, diferentemente da maioria de nós, que às vezes esperamos sim para ver o que Jesus vai fazer, e isso é bom num determinado sentido, quando até no dia a dia a gente acorda e diz: obrigado, Senhor, por esse dia, estou na expectativa dos milagres que o Senhor vai fazer hoje na minha vida, das bênçãos que o Senhor vai derramar hoje sobre a minha vida. Isso é bom, mas o texto dá a entender, e que eles estavam esperando ver se Jesus iria fazer o milagre para acusá-lo de ter feito uma obra no sábado que a lei proibia. A lei não proibia ninguém de ser curado, ela proibia o trabalho e determinadas coisas também no sábado. Mas aqueles fariseus, eles estavam naquele momento observando para ver o que Jesus faria. E infelizmente no mundo há isso.
há as pessoas que amam as coisas e usam as pessoas, mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar as pessoas e usar as circunstâncias, usar as coisas para abençoar as pessoas e também para a glória de Deus. Mas Jesus não se deixa dominar, Jesus não se deixa ficar impressionado ou limitado até pela pressão daquelas pessoas. Muitas vezes na vida nós sabemos que devemos fazer alguma coisa e que é certo fazer aquilo, mas às vezes ficamos preocupados com o que os outros hão de falar, com o que os outros vão pensar de nós. É claro que devemos, como cidadãos, estamos no mundo, temos que ter o nosso exemplo, temos que ter o nosso respeito àqueles que estão à nossa volta, não escandalizar, mas não podemos também ficarmos limitados simplesmente porque alguém tem uma opinião diferente. Se nós sabemos que aquilo que pensamos que está nos orientando a palavra é o melhor, é o certo, devemos pôr isso em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Vemos aqui que então Jesus não se deixa limitar por pelas pessoas que ali estão. E Jesus chama aquele homem então para o meio. As sinagogas, né, nos anos 70, eles descobriram uma sinagoga em Cafarnaum, lá nas terras, né, de Israel, e aquela sinagoga ela tinha um formato de anfiteatro, ou seja, as pessoas sentavam assim num semicírculo e o preletor ficava mais embaixo, bem ao meio, para que tivessem uma boa visão e até mesmo uma boa audição, porque se a gente lembrar, naquela época não havia microfone, não havia caixa de som, nada disso. Então era nesse formato. E quando Jesus chama aquele homem para o meio, Jesus o chama para, às vezes, de uma certa maneira, não expô-lo, não ridicularizá-lo, mas para que ele enfrente a sua necessidade. Enquanto ele estava lá no meio, ele estava possivelmente com a sua mão escondida, ou possivelmente com a sua mão, às vezes até encoberta, ou pelo menos estava ali no meio, não aparecendo muito. E principalmente naquela época, quando a pessoa tinha um defeito, quando a pessoa tinha um problema físico, era muito relacionado às vezes à vida espiritual. Não que o fosse, mas era considerado às vezes um castigo de Deus ou uma punição por um pecado. Então, se a gente entrar um pouco na mente daquele homem, a gente não sabe, mas a gente pode imaginar o que se passava, às vezes a vergonha, a tristeza por aquela situação. E nós muitas vezes também na vida, quando estamos limitados por alguma coisa, não só aquela limitação nos perturba, aquela limitação nos deteriora às vezes por dentro, deteriora a nossa alma, mas o que implica aquilo, às vezes a vergonha, pensamento sobre, olha, o que estão pensando de mim, porque aconteceu esse acidente, aconteceu essa doença, aconteceu esse fracasso na vida profissional ou financeiro, fracasso no sentido que nós denominamos, né? Alguns dizem que não existe fracasso, existe aprendizado. Cada vez que a gente erra, se a gente continua, a gente descobriu uma forma de que aquilo não seja feito daquela maneira. Mas há esse pensamento, muitas vezes, que fica também nos limitando. Quando Jesus o chama para o meio, de uma certa maneira, Jesus está dizendo, olha, encare o seu problema, né? Enfrente o seu problema. Não se deixe limitar pelo seu problema. Não se deixe ficar aprisionado, atrofiado pelo seu problema. Não, enfrente-o.
muitas vezes o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Outras vezes, se Ele achar que não é necessário fazer um milagre de cura, no sentido de uma restauração física ou algo semelhante, Jesus vai te dar graça para aquela situação. Paulo diz que tinha uma certa... E essa deficiência de Paulo também, de alguma maneira, o limitava. E ele orou ao Senhor por 3 vezes, diz ele, para que o Senhor o passasse dessa limitação ou curasse dessa limitação. E ele disse que veio a resposta do Senhor, não da maneira exata como ele queria. O Senhor lhe disse: a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo entendeu que Deus não o curaria, mas Deus daria graça, capacitação, para que mesmo com aquela limitação que ele sentia, o poder de Deus operasse através dele e às vezes até usando a própria limitação para engrandecer a sua graça e o seu poder naquela situação. Então, como Jesus vai operando na nossa vida, nós descansamos no seu poder e na sua graça, que Ele sabe o que é melhor. O que cabe a nós é entregar, estender a nossa mão, como nós estamos vendo aqui no texto, e deixar o Senhor operar sobre a nossa. No verso 10, nós vemos então o milagre que Jesus realiza. Diz que, olhando para todos em redor, disse Jesus àquele homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Jesus nos chama, e há um propósito de Deus na nossa vida em restaurá-la, em restaurar não só às vezes o nosso físico, mas as nossas emoções e principalmente a nossa alma. Quando nossa alma é restaurada, quando o Espírito de Deus ministra ao nosso coração, quando o Espírito de Deus ministra ao nosso interior, nós somos restaurados. Lá no Salmo 19, diz que a palavra de Deus ela é perfeita e ela restaura a alma. Por isso que nós devemos continuamente meditarmos na palavra de Deus. Não só lê-la, uma obrigação ler a Bíblia, não. É um privilégio nós dia a dia estarmos meditando na palavra de Deus, que é a palavra que o Espírito Santo usa para falar a nossa vida, para falar ao nosso coração e também para ir nos restaurando, ir nos curando. Aquele homem, como eu já disse, ele ia todo sábado àquela sinagoga e num determinado sábado ele teve um encontro especial com Jesus. Se nós, como seguidores do Senhor, nós dia a dia, diariamente, nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que alguns milagres também acontecem não só no transcorrer do dia, mas ocorrem às vezes no próprio meditar da palavra, quando algo ministra ao nosso coração, o Espírito ministra em algum aspecto da nossa vida, em algum âmbito da nossa vida que muitas vezes pode até estarmos ali paralisados, ou às vezes alguns potenciais até que muitas vezes nós nem percebemos que o tinha, mas quando nós vamos deixando o Senhor ministrar através da sua palavra, de repente nós descobrimos: poxa, eu posso ser usado por Deus nisso, Deus pode me usar a fazer aquilo. Há tantas coisas que Deus pode nos ajudar a operar através da sua graça, através do seu amor. Há um pregador do passado, se eu não me engano o nome dele é Wallace Watson, ou Watson Wallace, alguma coisa assim, e num dos seus livros ele diz que ninguém pode negar a Deus e à humanidade menos do que tudo aquilo que Deus nos capacitou para sermos ou fazermos. Ou seja, todos nós temos potenciais, todos nós temos capacidade,
mas no transcorrer da vida. Às vezes nós não descobrimos, às vezes não despertamos para isso, ou em alguns momentos, às vezes, ficamos até atrofiados naquela questão, naquela limitação que está sobre a nossa vida. Mas o texto, ele deixa bem claro isso, que Jesus veio para fazer esta restauração. João escreve que Jesus fez tantos milagres que, se fosse escrever, ele usa ali uma hipérbole, um exagero, dizendo que nem todos os livros do mundo caberiam o que Jesus escreveu. Jesus não escreveu nada, todos os milagres que Jesus fez, mas que aqueles que ele registrou foram para que nós pudéssemos crer no Senhor Jesus. E cremos que Lucas também. Lucas fez um apanhado da vida de Jesus e dos milagres que ele fez. E cremos que esses que o Espírito Santo o inspirou a registrar no seu livro é justamente para isso, para que nós pudéssemos hoje olhar para isso, sermos despertados por isso e aproveitarmos desta graça de Deus para a nossa vida. Jesus chama aquele homem, Jesus pede que ele estenda a sua mão, e quando ele estendeu a sua mão, ele ficou curado. Nós podemos até também fazer aqui um paralelo, podemos fazer uma aplicação, que muitas vezes nós estamos paralisados, estamos limitados em alguma área da nossa vida, e que às vezes está faltando um pouco de fé. Em que sentido? Que às vezes nós achamos que, olha, eu não vou conseguir, às vezes eu não tenho essa capacidade, e então nós ficamos presos nesse pensamento. Mas quando nós tentamos, muitas vezes nós vamos descobrir que conseguimos, que podemos ser usados pelo Senhor, sim, nesta ou naquela área. E foi o que aquele homem fez. Quando Jesus não disse primeiro, olha, você está curado, e depois, então, agora, estenda a tua mão. Não, Jesus disse, estenda a tua mão, do jeito que ela estava. Muitas vezes nós temos que ir para Jesus, do jeito que estamos. Vamos pela fé, e o Senhor nos capacita a fazer aquilo que nós, muitas vezes, críamos que não era possível que assim o fizéssemos. Então, Jesus ministra a vida daquele homem, Jesus o cura e Jesus o abençoa. Nesta manhã, eu queria orar com você, pedir que Deus o abençoe, que Deus continue ministrando a sua vida, ao seu coração, que o Senhor continue operando sobre a sua vida, desbloqueando todas as limitações, todos os pensamentos, toda dificuldade que às vezes o tem impedido de caminhar, seja na vida cristã, seja na vida profissional, seja nos seus relacionamentos, ou mesmo nos seus sonhos, mas que às vezes o tem impedido de progredir, de caminhar para isso. Nesta manhã vamos orar para que Deus te dê graça e o abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus conhece a sua limitação, Deus sabe a sua necessidade e Ele pode ministrar a sua vida. Há muitos anos atrás eu dirigi um grupo de comunhão da Igreja Central, na casa do Dr. Gerson, ali no Taquaral, e tinha um bom grupo de pessoas que chegavam ali, e era às quarta-feiras que a gente fazia isso, e numa determinada quarta-feira chegou também ali um empresário, ele era um dos donos de uma rede de churrascarias aqui da região, e ele chegou ali para estar conosco, e ele ficou ali naquele culto. Justamente naquele dia eu senti também de ler esta palavra e ministrar esta palavra àquele grupo, e assim o fiz naquele dia, pedindo a bênção. No final nós oramos pela cura física, pela cura emocional, pela cura espiritual das nossas limitações. Aquele homem, ele despediu, foi embora, e na outra quarta-feira ele também voltou. E daí ele se apresentou melhor, ele disse, olha, eu já frequentei esse grupo muito tempo atrás, mas daí eu parei, mas na quarta-feira passada eu
senti de voltar, eu precisei voltar. Eu tinha ido no médico aquela semana e o médico diagnosticou que eu estava com um pequeno tumor na mão, talvez cancerígeno, e eu fiquei preocupado e eu senti de vir aqui e naquele dia, né, justamente foi ministrado sobre isso, né, a cura da mão. E quando eu voltei no médico essa semana, havia desaparecido, né? Deus tinha me curado. Então, graças a Deus por isso. O que eu estou dizendo é que nós não sabíamos, o homem não tinha exposto o seu problema, ele nem tinha pedido oração, mas Deus sabia o problema dele e Deus ministrou e Deus curou aquele homem. E eu creio que Ele pode fazer isso aonde você estiver. Se você nesse domingo está ouvindo esta palavra, estenda a tua mão agora, né? Estenda o seu problema na mão do Senhor. Lança sobre a mão do Senhor e peça que Ele ministre a sua vida, te dando a cura, te dando coragem para enfrentar, te dando graça para você ir em frente, te dando fé para você estender a sua mão e muitas vezes ir fazer aquilo que Ele tem posto no seu coração, desde que seja bênção para você e seja bênção também para os que estão ao seu redor. Amém? Quero orar com você então, nesta manhã, pedindo a bênção e a graça do Senhor sobre a sua vida. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos com estes irmãos, ainda que, Pai, de uma maneira remota, mas no mesmo Espírito que o Senhor nos concedeu, e estamos unidos, ó Pai, e queremos chegar agora ao seu trono de graça, rogar, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a visitação do Senhor, a palavra do Senhor, ó Deus, sendo, ó Deus, enviada a cada vida, a cada coração. E se há uma necessidade física nesta manhã, Pai, de ser tocada, de ser curada, de ser restaurada, nós pedimos que visite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos pedir também que visite, Senhor, nas nossas limitações. Muitas vezes, Senhor, no transcorrer da nossa vida, nos sentimos limitados. Às vezes, algo que não deu certo, no transcorrer da nossa vida, nos sentimos que não somos capacitados para isto ou para aquilo, nos sentimos fracassados com isto ou com aquilo, mas, Pai, isso pode não ser a verdade, e o Senhor está aqui nesta manhã para ministrar a nossa vida, ao nosso coração, e restaurar-nos, Senhor, também nas nossas emoções, restaurar os nossos sentimentos, muitas vezes também nos relacionamentos, ó Pai, seja com os nossos cônjuges, seja com os nossos filhos, nos sentimos limitados, nos sentimos incapacitados e de uma certa maneira até o somos mesmo, Pai, mas pela Sua graça o Senhor nos capacita, pela Sua graça o Senhor nos dá o Seu poder, pela Sua graça o Senhor nos dá a Sua sabedoria, a Sua orientação, a Sua direção e, ó Deus, o Seu ânimo, Senhor, que vem de Ti, para que possamos ir em frente, para que possamos, ó Deus, cumprir a nossa missão com alegria, com vivacidade em nossos corações. Pai, nós abençoamos a cada um do Teus servos, Pai. E se há alguém que nesta manhã está nos ouvindo, Senhor, que está assistindo esse culto, mas não fez uma entrega da sua vida nas mãos do Senhor Jesus, está com a sua vida limitada espiritualmente, porque ainda carrega o peso dos seus pecados, ó Deus, nesta manhã, Pai, que esta pessoa estenda não só a sua mão, estenda o seu coração, estenda a sua vida na Tua presença e pela graça do Senhor, o Espírito Santo visite nesse momento, perdoando todos os seus pecados e fazendo desta pessoa uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus e que ela possa agora caminhar livremente, caminhar debaixo da Sua graça, sabendo, ó Deus, que a limitação que muitas vezes o pecado nos impede de caminhar esteja agora sob, ó Deus,
a graça do Senhor, libertado, curado, restaurado, para a honra e glória do seu nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e abençoamos a cada um dos irmãos. Uma boa semana, irmãos, que Deus abençoe e continue esperando os milagres de Jesus. A cada dia Ele está nos restaurando, nos libertando, está nos curando e nos ajudando a caminhar. Amém? Que o amor do Senhor Jesus, que a graça de nosso bom Deus, que é suficiente para toda e qualquer situação da nossa vida, que a presença consoladora, confortadora, animadora, restauradora do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todos sempre. Deus abençoe, irmãos, um bom domingo sobre a graça, sobre o cuidado de Jesus. Jesus